os elos entre a saúde mental e a doença cardiovascular. Meu nome é Carisiane Polanzik, sou médica, sou cardiologista, professora da Universidade aqui do Rio Grande do Sul e chefe de serviço de cardiologia do Hospital Moinhos de Vento. E a ideia hoje, então, é falar um pouquinho sobre a relação entre saúde mental e doença cardiovascular. Acho que esse não é um tema novo, né? Há muito tempo nós, como médicos, a gente tem visto essa relação no dia a dia, mas o que trouxe talvez um pouco mais à tona, e na mídia foi porque recentemente, no último Congresso Europeu de Cardiologia, foi publicada uma diretriz especificamente sobre isso, que até então nós nunca tínhamos, assim, uma orientação para os profissionais de saúde, chamando mais atenção ainda e nos orientando como que nós temos que lidar com esse cenário. Então, para explicar um pouquinho, assim, a pessoa tentando relacionar por que saúde mental e doença cardíaca, né? Será que só é uma associação causal ou não? E, na verdade, hoje a gente sabe que isso é bidirecional, né? Tanto a saúde mental levando ao maior risco de doença cardiovascular, mais chance de infarto, mais chance de AVC, insuficiência cardíaca, como também o inverso. Pessoas com doença cardiovascular, elas têm uma maior predisposição à depressão, ansiedade, né, transtornos eventualmente pós-traumáticos após um procedimento, alguma cirurgia. E tem um substrato também biológico, no qual a gente consegue entender que nossa cabeça, nosso eixo de ativação do sistema autônomo, né? Ele acaba ficando alterado quando a pessoa tem doença cardiovascular e doença mental. Então, um cenário onde tu tá muito ansioso, deprimido, tu aumenta o nível de adrenalina, de catecolamina, tua pressão sobe, tua frequência cardíaca fica mais alta. Então, pessoas que não têm problema cardíaco podem desenvolver e pessoas que têm podem descompensar em situações de saúde mental. A gente sabe também que pessoas com doença mental, elas têm uma predisposição a um processo inflamatório, que hoje é a base de muitas doenças, não só cardiovasculares. E essa inflamação está relacionada também com maior agregação plaquetária, maior resistência à insulina, disfunção do endotélio, que a gente chama que é a camada interna dos nossos vasos. Então, por isso que a gente diz que ela é bidirecional e ela também tem vários fatores relacionados. Do ponto de vista prático, o que que nós também temos que levar em consideração? O cardiologista, o clínico, o médico, quando conversar, quando entrevistar um paciente em relação aos fatores tradicionais do problema cardíaco, se a pessoa fuma, se ela tem pressão alta, se ela tem colesterol alto, também avaliar os aspectos emocionais e mentais, né? Estar atento a momentos de tristeza, se a pessoa tem uma maior labilidade, choro mais fácil, se a vida tem estressantes, tanto internos quanto externos, e de saber identificar, e a gente tem o que a gente chama instrumentos para isso, ou perguntas, né, chaves que nos ajudam no consultório nesse sentido, e encaminhar para o profissional adequado. Porque muitas vezes isso não vem espontaneamente numa consulta, o paciente, enfim, acha que tem que falar só sobre o seu problema do coração, das coisas mais objetivas, ou que o médico pergunta, e isso acaba ficando embaixo do pano, né? Ele não aparece no dia a dia. E isso tem implicações não só pelos aspectos biológicos que eu comentei, mas muito também um ciclo que se torna em relação à adesão ao tratamento. A gente sabe que pessoas, por exemplo, deprimidas, que não se sentem motivadas, elas vão ter muito mais dificuldade em fazer um exercício, uma atividade física, fazer uma alimentação que seja mais saudável, ou até mesmo tomar medicação. As pessoas não veem motivação para outras coisas, por que que vão cuidar do seu coração? Então, se nós não abordarmos e não olharmos isso de uma maneira integral, a gente vai estar, a expressão é enxugando gelo aqui. Não adianta, né? Não adianta eu ficar fazendo múltiplos exames, às vezes fazendo procedimentos mais caros, como angioplastia, colocando os estentes, se o paciente, na base de tudo, não se cuida e não se sente bem, porque também não é só evitar um problema de um infarto, de um AVC. Por trás tem uma felicidade, né? Uma paz de espírito, assim, a pessoa tem que se sentir com uma boa qualidade de vida. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar perseguir quando a gente está atendendo, acompanhando, né, as pessoas. Hoje nem são necessariamente pacientes, às vezes são pessoas que ainda não têm nenhum problema, querem só prevenir uma doença, mas essa tem sido, então, o foco, assim, é olhar a saúde mental como um todo dentro do indivíduo, quando a gente está
acompanhando e entender que isso afeta muito a chance da pessoa ou piorar de um problema cardíaco ou até vir a desenvolver um problema cardíaco. Como a solidão nos afeta fisicamente? Isso é um pouco o que eu comentei. A solidão, a pessoa tem um estado, às vezes, não é estar sozinho. É importante, às vezes, diferenciar, né? Às vezes tem pessoas que estão sozinhas e se sentem bem, estão felizes, se sentem, às vezes, até mais confortáveis na sua rotina por estar sozinho. Solidão é aquilo que a pessoa realmente é um isolamento social, né? A pessoa não gosta de interagir, mas, ao mesmo tempo, existe um sofrimento psicológico. E esse sofrimento psicológico está relacionado a essas alterações que eu estou te comentando, pode ser um estresse agudo, pode ser um momento, pode ser uma coisa crônica ao longo da vida da pessoa. São pessoas que têm um maior processo inflamatório e têm, às vezes, pressão mais elevada, né? Só por isso. E tende a ser pessoas com esse estresse crônico que não procuram, por exemplo, ajuda, não procuram nenhum atendimento na perspectiva clínica cardiovascular ou um cardiologista para olhar isso, para medir a sua pressão, para fazer os exames, e que quando procuram, às vezes tem uma dificuldade muito grande, em aderir, aceitar, as orientações, aceitar tomar as medicações, né? Então, existem várias estimativas, assim, de o quanto tu falaste estresse, solidão ou mesmo depressão, aumenta o risco de infarto, ou de outros problemas. E a gente sabe que pessoas com doenças mentais, elas têm a chance de quase 50% a 200% a mais de ter infarto, AVC e insuficiência do coração. Então, solidão é algo que tem que ser entendido, tem que ser, na medida do possível, revertido ou auxiliado para diminuir o sofrimento, mas existem tanto mecanismos inflamatórios, e comportamentais, como eu falei, que vão afetar negativamente a parte clínica, né, a parte física do indivíduo, quanto perpetuar aí um sofrimento de saúde mental. Não se aflija sozinho. Busque ajuda. Primeiro, a pessoa tem que entender que isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? Que a pessoa não se sinta sozinha, que não é só com ela. A estimativa é que mais de um terço da população tenha algum aspecto de saúde mental que está gerando um sofrimento. Então, a pessoa tem que se sentir, como não sendo uma exceção. Ela provavelmente quase, né, junto aí de muitas pessoas. E ela tem que tentar trazer isso para algum ciclo que possa ajudá-la. Às vezes é um ciclo pessoal, um familiar, um amigo, e muitas vezes profissionais de saúde, né? Procurar ajuda com o seu médico clínico, que pode orientar um acompanhamento psicológico, pode orientar um tratamento, até farmacológico de medicação para melhorar, né? Então, hoje nós temos muitas opções. Eu acho que nós temos que entender que nós temos que buscar ajuda, entender quando a gente está sofrendo e não sofrer sozinho. Acho que não tem por que nos dias de hoje a pessoa ficar sofrendo sozinha. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria falando aqui sobre isso, né? Mas a pessoa tem que entender que tem que se sentir acolhida e que a gente está aqui como sociedade, a gente precisa olhar para esse problema. Gostou das orientações? Você pode entrar em contato com a doutora Carize pelo site do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, www.hospitalmoinhos.org.br, ou pelo seu Instagram, @CarizePolanzik. Carize se escreve com as letras C e S, e Polanzik se escreve assim, POLANCZYK, ok? E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.